Good morning, everyone. Bom dia, todo mundo. This live is going to be bilingual. Esta live será bilíngue. Em primeiro lugar, algumas considerações. First, some acknowledgements. Hyperscale is a research network and a proof of concept, not a long-lived testnet, much less a production-ready product, ok? O Hyperscale é uma rede de pesquisa e uma prova de conceito. Não uma testnet de longa duração e muito menos um produto pronto para produção. Ok? The network runs on geo-distributed commodity-grade hardware in data centers, as well as home servers and PCs. A rede opera em hardware de baixo custo, geograficamente distribuído, localizado em data centers, servidores domésticos e PCs. The transactions processed are atomic swaps, including cross-shard swaps, not simple transfers. As transações processadas são trocas atômicas, incluindo as que ocorrem entre diferentes fragmentos, cross-shards. They are spammed from dedicated servers under demand control. As transações, elas são enviadas em massa a partir de servidores dedicados sob o controle do timão. The goal of this test is to reach 500,000 transactions per second. O objetivo deste teste é alcançar 500.000 transações por segundo. The same test can be performed afterward with half the shards to achieve half the TPS, TPS, demonstrating linear scalability. O mesmo teste pode ser realizado posteriormente com metade dos shards para atingir metade do TPS, comprovando a escalabilidade linear. However, scaling further upward is too costly for this test. So we will stop at 500,000 TPS. No entanto, escalar para além disso é muito caro para este teste. Ok? What will happen here in this live stream? O que vai acontecer nessa live? We will be running 11 Ubuntu Cloud instances across 6 different locations. Estaremos executando 11 instâncias de nuvem com Ubuntu em 6 localidades diferentes. One of the 11 instances is hosted by a different cloud provider. This one is actually running already. You can see there's no CPU used yet because no TPS. You can see its dashboard here. We are shard 3, okay?
Nothing happened for now, and we're synced. Green light on the top, okay? Top right. Uma das 11 instâncias está hospedada em um provedor de nuvem distinto. É essa que já está rodando. Então, as outras 10, vamos levantar ao vivo. Se der alguma coisa errada, eu já tenho uma, pelo menos, rodando. The other 10 instances, we will spin them live. If something goes wrong, I have at least one instance already running. If you want to run your own Linux Cloud instance and need assistance, you can tag me here or in the chat. Se você deseja executar sua própria instância de nuvem Linux e precisa de ajuda, pode me marcar no chat aqui ou lá no Telegram. After the onboarding period that ends at 15 UTC, Timan will start to spam. Após o término do período de onboarding, às 15 UTC, por volta de meio-dia aqui, o Timan iniciará o envio massivo de transações. It will be too late to join the network after that point. Será tarde demais para se juntar à rede após esse ponto. Ok, we have 15 watchers. 15 pessoas assistindo. Anyone wants to run a node? We can start the onboarding. Should we start earlier? Okay, let's go through it once more. Vamos recapitular aqui para quem está chegando agora. This live is going to be bilingual. Esta live será bilíngue. First, some acknowledgements. Primeiro, algumas considerações. Hyperscale is a research network and a proof of concept, not a long-lived testnet, much less a production-ready product. O Hyperscale é uma rede de pesquisa e uma prova de conceito, não uma testnet de longa duração e muito menos um produto pronto para produção. The network runs on geo-distributed, commodity-grade hardware in data centers, as well on home servers and PCs. A rede opera em hardware de baixo custo, geograficamente distribuído, localizado em data centers, servidores domésticos e PCs. The transactions processed are atomic swaps, including cross-shard swaps, not simple transfers. As transações processadas são trocas atômicas, atomic swaps, incluindo as que ocorrem entre diferentes fragmentos, cross-shard. They are spammed from dedicated servers under Timan's control,
Elas são enviadas em massa a partir de servidores dedicados sob o controle de Timan. The goal of this test is to reach 500,000 transactions per second. O objetivo deste teste é alcançar 500.000 transações por segundo. The same test can be performed afterwards with half the shards to achieve half the TPS, demonstrating linear scalability. O mesmo teste pode ser realizado posteriormente com metade dos shards para atingir metade do TPS, comprovando a escalabilidade linear. However, scaling further upwards is too costly for this test. No entanto, escalar para além disso é muito caro para este teste. What will happen here? We will be running 11 Ubuntu Cloud instances across 6 different locations. Estaremos executando 11 instâncias de nuvem com Ubuntu em 6 localidades diferentes. One of the 11 instances is hosted by a different cloud provider. Uma das 11 instâncias está hospedada em um provedor de nuvem distinto. Essa eu já tenho preparada. This one I already have it running. If you want to run your own Linux cloud instance and need assistance, you can tag me here in the chat or in the Telegram community. Se você deseja executar sua própria instância de nuvem Linux e precisa de ajuda, pode me marcar no chat. After the onboarding period ends at 15 UTC, Timan will start the spam. Após o término do período de integração, às 15 UTC, meio-dia, o Timan iniciará o envio massivo de transações. It will be too late to join the network after that point. Será tarde demais para se juntar à rede após esse ponto. Well, we still have only 17 people. We can have 2 choices. Go ahead on the script or wait until 10 o'clock, which is the officially onboarding time. Ok? Temos 18 pessoas assistindo. Temos 2 opções. Ou a gente continua, ou a gente espera até as 10, que é a hora marcada para o onboarding. Eu vou continuar. Ninguém falou nada. Nobody says a thing. No comments in the chat. Come on, people! Let's comment in this chat. Let's make this chat active. Bora, pessoal. Comenta aí no chat. Alguém vai rodar nó? Não, eu não vou rodar nó. Eu só estou aqui assistindo a live. Will we run a node? No, I'm just here watching the live stream. Please comment. Okay, I will go on. Ok, Marco, valeu. Running cloud. Okay, cloud instance have been bookmarked by Robin. Telegram handle @Piruki. You can find the details on his Notion document, which I have opened right. Oh, not this one. The other window. I have his Notion document right here. Okay. This is the document that Robin has prepared. He has benchmarked all he provides. You should only use the green ones. Okay. As instâncias de nuvem foram avaliadas, feito um benchmark pelo Robin, está nesse link que eu acabei de mostrar, tá? Então, assim, the recommended cloud specs are these.
recommended cloud specs for digital ocean, Hetzner, OVH, and Volta. Don't tell these data centers what you're doing, especially Hetzner, or they will cut you out, ok? Essas são as especificações de nuvens, se você for rodar em cada um dos provedores, não conte para eles o que você está fazendo, especialmente na Hetzner, porque eles vão cortar você de lá. Running from home. Running from home. You can run a node from home if you have spare computing resources, preferably on an idle machine. Ok? Você pode executar um nó de casa, se tiver recursos computacionais sobrando, preferencialmente em uma máquina ociosa. Required specifications: 4 dedicated CPU cores or 8 shared cores, 16 GB RAM, 100 GB SSD, NVMe preferred, and 100 megabits per second network bandwidth. As especificações são essas aí que eu já falei: 4 cores dedicados, 4 núcleos de CPU dedicado, ou 8 se for compartilhado, 16 GB de RAM, 100 GB de SSD, de preferência NVMe, 100 megabits por segundo de bandwidth, de largura de banda. Se você não tem uma boa internet, não tente, né? Aqui pelo Brasil a gente não tem, principalmente fora da cidade grande, não tem lá grandes internet boas, né? This is the link for the guides, okay? The specs on the guides are outdated, but everything else applies. Some important things if you want at home. Ok? Esses são os guias, tá? As especificações do guia não estão mais valendo, mas todo o resto vale. Important things if you run at home. Coisas importantes se você... Avisos importantes para quem executa de casa. Ok? If you participated in yesterday's onboarding, delete all old files and download the new ones. Okay, because the config are different and you are not joining the correct universe and you actually will not do any good for the test. Se você participou do onboard de ontem, acho que não foi o caso de nenhum brasileiro, apague todos os arquivos antigos e baixe os novos. Only one instance per IP. Do not attempt to run multiple instances from the same IP unless you are experienced with hyperscale tests. Apenas uma instância por IP. Não tente fazer isso se você não for novo no teste de Hyperscale. It's possible to run multiple instances under the IP, but you have to set the ports correctly. And if you forget to do this, you shit everything. Até dá para rodar mais de uma instância, mas se você esquecer de fizer as portas direito ou fizer errado, você vai cagar o teste. Remember to open forward the necessary ports on your router and firewall. We will not provide instructions for this. Since we are running from the cloud and not from home, we are not going to get into firewall and router things. Lembre-se de abrir e redirecionar as portas necessárias no seu roteador e firewall. Não ensinaremos a fazer isso aqui porque estamos rodando em instâncias de cloud.
Disable sleep mode to ensure your machine remains active. Desative o modo de suspensão para garantir que sua máquina permaneça ativa. A wired connection is better than Wi-Fi. If you use Wi-Fi, stay close to your router, as latency has a significant impact. Conexão a cabo é melhor com Wi-Fi. Se você for usar o Wi-Fi, fique próximo do roteador, pois a latência tem um impacto significativo. Linux installation. Should we divide this? Okay, I think I will do something here. And divide this. Let me acknowledge. And what will happen here? What happened here? Now, running cloud. Running from home. Okay. Okay. Now we have Linux installation. We will perform this installation only once, okay? In just 5 minutes. A gente só vai fazer essa instalação uma vez. Ok? We are going to manually spin up a GD4 vCPU 16 GB Intel instance through the DigitalOcean console and install everything from scratch. Vamos iniciar manualmente uma instância GD4 vCPU 16 GB Intel através do console da DigitalOcean e instalar tudo do zero. Ok? Ok. Then after that, we'll have Robin's Cloud Init. Okay? What is there? What is that? Okay. Robin has developed a Cloud Init script that automates the installation and file downloads for you. O Robin desenvolveu um script Cloud Init que automatiza a instalação e download dos arquivos para você. That means if you're already a client of any provider, any cloud provider, you could use the Cloud Init. Most providers, this script can be used across several providers. Next thing I was about to say. So, esse script pode ser usado em qualquer e muitos provedores de nuvem. Então, se você já é cliente de algum, já roda alguma coisa, você pode pegar direto o Cloud Init para não ter que fazer o processo de instalação manual. Ok? Now, based on this script, based on this Cloud Init script, he also created a terminal script specific for spinning up droplets on DigitalOcean. Ok? Com base nisso, ele também criou um script de terminal específico para iniciar droplets na DigitalOcean. Finally, he developed a web interface and a monitoring proxy that performs the same function as the terminal script.
Finally, he developed a web interface and monitoring proxy that performs the same function as the terminal script. Por fim, ele desenvolveu uma interface proxy monitoramento que executa a mesma função do script de terminal. Ok? E é isso que nós vamos... Para quem quer saber, o GitHub disso está aqui. Vamos tirar isso aqui. If you want to know the GitHub, these are the repositories for Robin. So first, we're gonna run a Linux installation in just about 3 minutes when the officially the onboarding starts. So let's review. What's going to be happening here? Okay, where are the acknowledgements? Oh, I delete the acknowledgements. I'm stupid or what? No, here. So we started this slide for the acknowledgements that Hyperscale is a research network and proof of concept and runs geo-distributed with community-grade hardware in data centers, home servers, and PCs. Transactions are atomic swaps, cross-charge, not simple transfers. They are spent from dedicated servers under T-Month's control. The goal is to reach 500,000 transactions per second. The same task can be performed. Afterwards, we have the shards to achieve, to have the TPS, demonstrating linear scalability. However, scaling further upward is too costly for this test. Hyperscale é uma rede de pesquisa e uma prova de conceito, e não uma testnet de longa duração, e muito menos um produto pronto para a produção. A rede opera em hardware de baixo custo, geograficamente distribuído, localizado em data centers, servidores domésticos e PCs. As transações processadas são trocas atômicas, atomic swaps, inclusive as que ocorrem entre diferentes fragmentos. Cross-shard, elas são enviadas em massa a partir de servidores dedicados sob controle do T-Man. O objetivo deste teste é alcançar 500.000 transações por segundo. O mesmo teste pode ser realizado posteriormente com metade dos chats para atingir metade do TPS, comprovando a escalabilidade linear. No entanto, escalar para além disso é muito caro para este teste. What will happen here? We'll be running 11 Ubuntu Cloud instances across 6 different locations. Estaremos executando 11 instâncias de nuvem com Ubuntu em 6 localidades diferentes. One of the 11 instances is hosted by a different cloud provider, and it's already running under this dashboard. Okay, it's synced, and nothing happens because there's no spamming on the network yet. Uma das 11 instâncias está hospedada em um provedor de nuvem distinto, com esse dashboard que eu acabei de mostrar. Nada está acontecendo porque ainda não começou o spam da rede, ainda não tem transações. If you want to run a own Linux cloud instance and need assistance, you can tag me here in the chat or in the Telegram channel. Ok? Se você deseja executar a sua própria instância de nuvem Linux, se precisa de ajuda, pode marcar no chat. Não acho que é o caso, eu acho que quem está assistindo a live é porque não vai rodar, né? I don't think the case. Most that are watching the live stream don't want to run anything. After the onboarding period ends at 15 UTC, T-Man will start to spam. So there's not much to watch besides nerdy stuff of me spinning up nodes until then. Ok? Após o término do período de integração onboarding, às 15 horas UTC, meio-dia, horário de Brasília, o T-Man iniciará o envio massivo de transações. Então, até lá, o que tem para ver aqui é essa nerdice de me ver levantando nó. Eu vou levantar mais 10 nós aqui. Estou com um levantado e vou levantar mais 10. It will be too late to join the network after that point. Será tarde demais para se juntar à rede após esse ponto. Então, se você deseja rodar, você tem que estar se mexendo agora. Senão não vai dar tempo. Né? Principalmente se você não sabe o que está fazendo. So if you want to run a node, you should be
moving your ass right now or you will be late, okay? Running cloud, this is the link for the Robin benchmark, and this is the approved instances, ok? Esses são o link para os benchmarks do Robin e as especificações de nuvem recomendadas, ok? Running from home, you can run a node from home if you have spare computing resource, preferably on an idle machine. Você pode rodar um lá em casa se tiver recursos computacionais sobrando. Sorry. Preferencialmente em uma máquina ociosa. Required specifications: 4 dedicated CPU cores or 8 shared cores. Okay, this is the required specification. A especificação requerida está aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ler. Acredito que sim, porque eu estou conseguindo ler aqui na tela pequena. The guides are at this link. Aqui você tem o link dos guias. A gente vai fazer aqui uma instância manualmente, mas o que está importante no guia que a gente não vai abordar aqui é a parte de firewall e port forwarding. Okay, we will run everything manually in one instance, but the guide has important information if you're running at home. Because of port forwarding and firewalls and etc., we won't have anything of that aboard here. Okay? Important things if you're running at home: if you participated in yesterday's onboarding, delete all old files and download the new ones. Se você participou do onboarding de ontem, apague todos os arquivos antigos e baixe os novos. Only one instance per IP address. Do not attempt to run multiple instances from the same IP unless you are experienced with Hyperscale Teste. Apenas uma instância por endereço de IP. Não tente executar múltiplas instâncias do mesmo IP, a menos que você tenha experiência com o teste do Hyperscale. Remember to open forward the necessary ports on your router and firewall. We will not provide instructions for this. Lembre-se de abrir e redirecionar as portas necessárias em seu roteador e firewall. Não ensinaremos como fazer isso aqui. Disable Sleep Mode to ensure your machine remains active. Desative o modo de suspensão para garantir que sua máquina permaneça ativa. Wired connection better than Wi-Fi. If you must use Wi-Fi, stay close to your router as latency has a significant impact. Conexão acaba melhor que o Wi-Fi. Se precisa vazar o Wi-Fi, fique próximo ao roteador, pois a latência tem um impacto significativo. Linux installation, that's what we're going to do in a row, and then we're going to do Robert's clowning it. Welcome everyone. Let's start. First of all, let's take a look at the Cassie groups and see what's happening there. Stand by and I will come in a few minutes. Okay guys, I'm back. So we start right now. I'm getting my DigitalOcean on the screen. I come on droplets. Okay, I will create a droplet. Let's in San Francisco.
it's going to be general purpose premium Intel 2x SSD for the CPU. Ok, pessoal, esse aqui é meu dashboard da DigitalOcean. Eu escolhi São Francisco, Ubuntu, General Purpose, Premium Intel, 2 vezes SSD. Ok? SSH key, I have my SSH key saved on the settings, on the account settings. Ok? No. Ubuntu GD for the CPU Ganhe Intel São Francisco. Okay. Create droplet. You can see here the other node. Oh. Então, eu acabei de criar lá. Aqui eu já tenho um nó rodando, tá? Se eu der o comando aqui, ladder. Ladder. This is the output of the command. This is the node I have already running. And this is its CPU usage, which only matters when things are running, which is not the case now. Okay, now we're spinning the droplet. Let's see. Okay, the droplet is spin. We have the IP. Now we're gonna SSH it. I'll call tmux. Okay, maybe you're not seeing anything. Okay, now we're going to perform the Linux installation. So we'll first update, apt update. Then we're gonna install Java. Ok, now it's necessary. Agora, o que a gente fez aqui, pessoal? A gente fez um SSH para esse novo droplet que a gente rodou na DigitalOcean. A gente fez um update dos pacotes do sistema, a gente instalou o Java. Now we need a little script to fix the IP buffers problem. Ok, so we'll curl this script. Esse arquivo que eu acabei de baixar é um pequeno arquivo para resolver um problema de buffer que a gente vai ter. Oh, let me first create a dir. First create a dir. Now, okay, so I downloaded the IP buffers inside the Hyperscale. Now I will execute it. First, we got to change the mode. Ok, eu baixei esse script. Agora eu vou dar um chmod para ele poder virar executável. Now I execute the script. Executando o script. This is the correct expected output. Now we're gonna get the Hyperscale files.
Okay, now let's run it. You run it with this command. Oh, there are two commands. Gostou da minha live, cara? Eu refiz roteirinho e tudo. Bacana. Valeu. Now we're gonna execute it. You see Java -xms 12 giga space test jar hyperscale.jar -console. And let's hope it works. Preparing Vamos index, start server. Okay, now it's starting the server. It's connecting to the Bootstrap nodes. I don't know if we have a dashboard at this point. Let's find out. Oh yeah, we have a dashboard. Not synced yet. It's bootstrapping still. Então, pessoal, esse servidor que já startou, ele já tem um dashboard dele, ok? Mas ele ainda não está sincado aqui, ó, verdinho aqui. Mas ele está sincando aqui. Proposal high. So this node, what? Oh, okay. This node is not yet synced. You can see on the red dot on the top right, but you can see it syncing because its proposal height is going up, and this at the same time as it's getting all the bootstraps nodes, which are 300 and something, as Timon said. Oh, close the wrong window.
So this one is synced. Oh, is synced, okay. Is the one I started the live stream with it ready. Esse aqui é o que eu comecei a live já com ele pronto. E esse é o que eu levantei manualmente desde as 10 da manhã. Ele está sincando. Ok, para não perder tempo. So, they will not keep very idle. Let's bring back this. Now we have Robin's cloud in it. Okay, Robin developed a CloudNet script and then a web interface and a terminal script. Let's start with the terminal script. If I list there's no droplets because it doesn't count this one because this one was manual, ok? Então esse comando node hyperscale do API.js list, ele me mostra a lista, mas não tem nenhuma porque aquela eu levantei manualmente. Ele só vai contar as que pegou fez com o próprio script. Okay, I just created a node. You see, now when I list, I have this one here. If I go to my DO dashboard and refresh it, there it is, okay? And you have a link to its dashboard here. And you see? Link to the dashboard. So this is the second. Still not serving. The third one, né? Então agora a gente levantou um manualmente, a gente levantou um pelo terminal. O que a gente levantou manualmente já está sincado. The one that we spin up manually is already synced. Now we'll spin up manually using the terminal. Okay, the terminal or the web interface doesn't make any difference. It's the same script. So now we'll use the web interface, and if we refresh this,
The node we created using the terminal is already shown. Pessoal, o que a gente fez aqui? A gente criou 3 nós, certo? Um eu já entrei na live com ele pronto. O outro eu criei do zero, levantei pelo console e instalei tudo manualmente. O outro eu levantei pelo script do terminal que o Robin fez. Agora eu vou levantar pela web interface aqui. Okay, there's no problem. I'm hitting some limits clearly. It doesn't allow me to spin more CH intels. I don't know if CH intels is my strange, because I could say that my limit was 10 droplets. Okay, I'm running just 3 C8 Intels and 1 for CPU, for vCPU Premium Intel double disk. So, I wanted to run 11, I just run 5. Ah, damn it. There's my limits. I don't remember where do I see my limits.
Simple droplets. I have 25 droplets limits. So we'll not spin any more CH. Let's see if private, for instance, I could be able to spin more. Damn it. Okay, since it allowed me to create another one in France, smaller configuration. Let's create another one in Amsterdam. Okay. Now we have two more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. So I have San Francisco. I have two at San Francisco, and 2 at Amsterdam, 2 at France. Can't spin any longer. Oh, it limits my regions. The focus. What the fuck? Eu pedi um aumento de limite para poder rodar mais, mas eles limitaram minhas regiões também. Então eu vou ter que botar mais de 2 nós em São Francisco, que eu não queria. They increased my limit of droplets, but loud music. They increased my droplet limits, but they also decreased the available regions for me to spin. So I will have to spin more than 2 in San Francisco, which is not what I intended. And I can't spin on New York as I was doing in previous tests. So, okay. We have 3 more nodes syncing. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
9, 10. Let me think now which ones I will monitoring. I'm monitoring this one. Okay. I'm trying to get a pretty fucking something here, but Windows keep messing my
windows around. I want some logic in the fucking distribution, but Windows doesn't allow me. So I'll be completely lost monitoring all this shit. Not that it's the first time that it happens. So let's put everyone zero square since I can do what I aim to do. Okay, maybe. Okay, let's see if I can read the logic again. This 137, this 137. Six. Okay. 6 is GT. 664. This is the GT. Okay. 161. 35 is the GT.
Okay, guys, I'm back. I'm sorry. My PC isn't handling well the extra demand on the graph. Okay, change music. I can do that. Let's change it. So, I've been playing with the dashboards to see if we can find a logic. So I better find differentiate the CH nodes from the GD ones. Basically, the 4 CPU against the 8 CPU ones. Okay, let's see. So we have 137, 184. This one. 152. This one. 64, 226, 997 is this one. 206 is this one. Okay, now 64, 225. Not this one. Not this one. Let's get it there. Okay, 161, 35. Okay, 104, 138. Okay, who's this guy? No, this one is. Okay, now it makes sense. Synced, 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 synced. Everything synced. We're ready to blast this test, guys. Okay, this is the biggest one. Ok, pessoal, arrumei os nós aqui. Esse aqui é o outro data center. Aí aqui eu tenho C8, C8, C8. Esse aqui já não é mais C8, o resto é tudo 4 CPUs. Ok? So now we have my biggest node in a different data center, and we have all the DOs. So, oh, the audio is failing.
Hey guys, I'm really sorry. I'm having technical problems. My computer ok. Queimou o feijão. Hello? Hello, hello? 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 Okay, I'm having a bit of technical problems. Because my PC isn't handling well all of those brave windows. With all those dashboards.
Close the live stream. Ok, pessoal. Eu vou copiar os dashboards e vou colar aqui nos comentários. Quem quiser, abre aí no seu navegador.
Ok, pessoal? Timão acabou de falar aí que se você quiser rodar seu nó, é agora ou nunca. Porque em 30 minutos ele vai tirar os arquivos do ar para que ninguém entre atrasado. Ok, guys? This is what Timon is saying. If you want to spin a node, do it now or never.
Okay, guys, we have some guests, but I'm having trouble putting them on stage.
because the first time I host a live. Let's see if I can resolve this soon. We have Kronos and Neb. Okay, Kronos, you hear me? It's showing here. Ask the user to join again on the call and concede permissions of device. So your device is showing not connected. Please leave and join again, and I'll bring you to the stage. Okay, Kronos, do you copy? Shit, move to the stage. Why can't I move to the stage?
Hello, we have guests now. We have Ricardo, Project Chief, and Linux. You can say something if you want, guys. You're live. Ricardo? Alô, Ricardo? Desmuta o microfone. Você desmutou e mutou de novo. Fala aí. Ricardo? Ricardo. Linux? Wanna say something? "30 minutes, boys and girls." Faltam 13 minutinhos para começar o show.
I'm having troubles with my graphic card again, so it's difficult to share my screen. Ricardo, if you want to share your screen. Valeu. Hey, Ricardo. Vocês vão ouvir agora? Everybody can hear me now? Hello? Hello, I can hear you now. Okay, good. I had to change the mic, but it's working now. You were asking me if I want to share my screen. Actually, no, there's a lot of stuff on the screen. It's a very high resolution and people won't be able to read anything. Yeah, problem I have now is sharing my screen. Apparently it overloads my graphic card or my internet connection or both. Ah, there it is. It's going to be in and out. Hey guys, I'm back. Oh shit.
Léo, tá escuro? Alô? Tá falando aí, cara? Já. Porque tentar partilhar, vê lá se precisa alguma coisa do teu lado. Já partilhei a janela. Não, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui é que meu computador não está dando conta do... Acho que a placa de vídeo, e aí eu tô toda hora ele cai. Ele é o host, né? É por ele que eu controlo, e aí eu não consigo compartilhar minha tela. Ah, eu estou a partilhar, mas não aparece. É, ela some porque o computador cai. Okay, 7 with us now. I'll try to share my screen again. It's really problematic when I share the screen. Hello, 7. Hey. Good Okay, I'm to trying see you. I'll not to... really see anything. Let's get this sound a bit down. Okay. Since it's working again. Oh, Project Shift is sharing his screen. Yeah, that was it. Yeah, cool. Let's put his on. So it's less stress from my computer. We might try it later to share it again. Yeah, it's cool enough. It allows me to share just the window I want, and I just set it up so it's small enough and anybody can read it. Yeah, the problem is I'm trying to share a whole screen with 4 windows and total 2, 4, 6, 8, 9 tabs. Low. Yeah, you're trying to share a lot of stuff, but my graph card is a handling. oh, this works. I'll keep it shared. It's my node direct, as you can see, locally, being shared locally, so people will be able to see how this goes. Então, pessoal, o meu computador aqui está tendo dificuldade, porque a minha placa de vídeo não aguenta. Eu tenho 3 monitores, um monte de janela do Brave aberta, né? Mais de 9, só 9 abas só de dashboard, 10 na verdade. Então ele não aguenta. Aí esse que vocês estão vendo agora é o nó do Ricardo, ok? O piloto de live. O problema não é o piloto não, cara. O problema é que o cara aqui não tem computador para isso. Entendeu? Esse é o problema. O Gui fazia mais era meter-se cá dentro e partilhar ele e ver ele fazer de piloto em vez de estar a mandar pequinhos de fora. Mas isso é trabalho, cara. É o vagabundo que quer trabalhar não. Falando mal dele, ele vai aparecer, ó. Ainda bem que tinha alguém inteligente na live que fez exatamente o que eu tava vindo fazer, que era o óbvio, mas o Magal não consegue. Lamentável. O quê? Que era botar o dashboard do outro? Bota o dashboard da adolescente, pô. Aí, ó. Sim, é. Mas aí qual é a graça? A graça é eu estar rodando 10 nós ao mesmo tempo. Então bota aí. A graça era eu estar rodando 10 ao mesmo tempo. Bota outro computador aí.
Se cada um partilhar, Okay, it's ter vários ao mesmo tempo, não sei. I don't know if your graph card. I have a list of dashboard, okay? If you go to the comments, you have my list of dashboards here. This one and another. Okay. Consegue mandar isso no Telegram? Não dá para copiar do YouTube. For Telegram, yes. Vou mandar. I will change. Eita. Tem muitos no canal do Telegram, tem muitos. Dá para ir acompanhar muita gente. I will forward to Guilherme on Telegram so that he can spread out. Eu tenho aqui todas as listas de dashboards. Eu mandei a lista de dashboards para o Guilherme. Eu vou abrir aqui. Porque nos comentários do YouTube fica ruim de ver. Timon está a dizer que vai carregar no botão agora. O que eu faço? Você quer que eu bote todos ao mesmo tempo na tela, Magal? Vai apertar o botão? Vai carregar no botão, vai começar a entrar. O que eu faço aqui? Eu boto tudo na tela ao mesmo tempo? Deixa pelo menos um dashboard aí. Você não queria um monte? Deixa do Ricardo aí. Tanto podes não, o monte é a minha tela, só que aí meu computador trava. Eu estou abrindo os seus aqui. Tu podes partilhar só uma janela. Cara, compartilha. Sim, é. Isso, pega essa lista e abre aí, vê se você consegue compartilhar todos na... Vou fazer, tô fazendo. Vou botar 4, que a tela na tua tela. 8 na tela. So, Guilherme will open all my nodes dashboards on his PC. He has a better PC than me. So my computer won't be in and out. This live stream is pushed so hard on X that now people in the main are asking why it's not. Okay. Tá bom assim, Magal? Bota so mais. Everyone is learning Portuguese right now. It's fun. Não faz mal nenhum a ninguém. Português. The spawn has started. Yeah, it's cool. The spawn has started. Almost 100K now. Why am I gongo songs? Okay. Yeah! 100K. I'll sell it again at 200. Timans is going to be doing this smoothly. So very small steps, letting it stabilize for a bit, so that the less capable nodes have enough time to catch up and participate. So we should see small increments of 50K and 100K till we get up there to 500K. Yeah, it's cool that Ricardo is here and other people, because it makes everything more real. Okay, what you guys? It's not only Leo. What you can be looking at more attentively is the sharp throughput, which you can see right now is
for the nodes being shown is somewhere between 700 and 800 TPS, and you will see this progressively growing. And this setup is probably going to max up at around 4,200 per shard. So the shard throughput, when it reaches 4,200, perhaps a little bit more, it will be maxed out. But by that time, we should be already collectively, all across the whole shards, we should be up on 500Ks anyway. But it would be easier to get. Aí você pode falar em português também. Tá bem. Queres que eu vá falando em Google, é? Vou começar a misturar tudo e falo em português e inglês, fico em pinglish e pringlish. E coisas assim. A live é bilíngue. It's a bilingual live. Tá bem. Estava a dizer para o pessoal olhar para o canto superior esquerdo. Tem o performance do shard. Varia, então nós aqui com o Guilherme estamos a olhar para 4 shards diferentes, né? Um 13, os outros não dá para ver bem onde é que estão, porque não está no topo, mas pronto, temos um 13 e etc. Se vocês olharem ao shard throughput, vão ver que ainda estamos baixinho. Com este código, mais ou menos à volta dos 4.200, entre os 4.200 e 4.500 é o máximo que vamos conseguir. Okay? Portanto, como veem, já está praticamente a 100 no global e ainda vamos a menos de 1.000 no local. Podemos ir garantidamente mais 4 vezes do que aquilo que estamos a ver. Okay? Isto vai correr fininho e simplesinho, vai correr tudo bem, pessoal. Olha, este shard está tudo bem. Os outros coisas que vocês já conhecem, o Local Finality é o tempo no shard e o Consensus Finality é o tempo geral na rede. Como vocês veem, por exemplo, estes nós que nós temos aqui à frente não são dos mais estes shards não são dos mais rápidos. Tem um Local Finality maior do que o global. Portanto, há outros shards mais rápidos que fazem descer a média. Mas pronto, isto também não tem muito para olhar, pessoal. É vermos só que está mega estável. Querem ver um número engraçado? Olhem para o cá em baixo no total de transações. Aí é giro. O meu nó já está de pé há um bocado, mas foi dos primeiros a levantar. Mas enquanto não começarmos agora aqui com o spam, o nível de transações abaixo. Mas se vocês olharem, já estamos com praticamente 37 milhões de transações. Isto é brutal. Para quem não tem noção, isto é brutal. 37 milhões de transações não se fazem assim do pé para a mão. E vocês vão ver este número crescer muito rapidamente quando entra mais spam. Agora não está a entrar spam, está estável. O ritmo está estável. For those of you trying to learn Portuguese on the fly, I hope you're enjoying. Oh, I could throw in some Dutch if you want to. Well, it's a very lovely language, and we're several million across the world that speak Portuguese. It's not just the continental Portugal and the Brasilia and Brazil. There's a few other countries as well, and it's a lovely language. So if you have the opportunity, learn some Portuguese. It's fun. At the very least, if you ever go to Brazil or Portugal or one of the other Portuguese language-based countries, at least you will enjoy being able to understand a little bit of what's being said around you. I actually love the language. It's like singing. I watch series in Portuguese, in Brazilian, because that's more like singing than European it's all Portuguese. You don't have to worry about making any. The European Portuguese is less singing than the Brazilian one. I like it better. So I watch series just to listen to the language. I love it. Yeah. All flavors of Portuguese, they do have significant differences in terms of the vocabulary that it's being used, but we can all understand each other very easily. There's even less variety than English.
Just let you know, Brazil is your fish. What Guilherme is referring to is that if you account everyone that speaks Portuguese on any official capacity, of course, Brazil has the most population, so the Brazilian flavor of Portuguese is the most spoken across the world. But that's okay. It's not a problem. It's a beautiful language, and it's our language, and it's cool that we are able to use several flavors. I mean, look at English. It's spoken well across the world. It's the same thing. American English from, Fox's English is for sure very curious for most people because he's from New Zealand. You got Australian, you got Scottish, you got a whole lot of accents in English, right? So you have a few in Portuguese as well. It's the same thing. Okay. As I predicted, Timan added another 100K. And this is the cool stuff. You can see that it all went up to double, roughly, as well. Oh, I wanted to sign another gongo, but you missed it. It was like a minute ago. yeah, the PC is failing. Okay. Everything's stable for now. It's going to be a very excited / not exciting journey. Oh, it's kind of late. The gong is late to the party. I'm watching Timan's dashboard as well here on my system, and it's showing slightly lower TPSs. Ok? Magal, você pode mudar as telas aí do Eu time. sei, cara, meu computador, que tem o controle, sobretudo, ele toda hora cai da live. O celular que não cai, entendeu? Tô por aqui. Tá, beleza, fica aí mesmo. Ô, Guilherme, por que ela não tá mostrando? Cadê? Ué. So we're getting ready for a third batch incoming if you want to prepare the gong thing. It's incoming already. You can sound the gong, Leo. It's it. My PC didn't left the studio. And there it is. And we are 300. Actually, it's coming down a bit before stabilizing. Yeah, Yeah. not exactly 300. It's around 270. But it's still not doing cross-shot stuff, so... And remember what I told you, if you look at it now, we're 3 times the total transactions already. Oh, yeah. Over 112 million transactions. And that's from the last 15 minutes, more or less. So we had like 40 million before starting the and there we go. Another batch is coming on. I'm looking at Timan's, and it seems that is injecting more now. I have one showing 30-30, a peak. Tempo para chegar aos 500 mil. Sim. Yeah. Guy is right. We could have started with full-blown power on from the first. But
some nodes could possibly struggle, and our goal for today is not to show that we can reach 500, is to show that we can reach, maintain, and easily keep up with 500K transactions. Okay, guys, that's the goal for today. It's establishing a baseline. So we'll get there slowly to make sure that everybody has enough time to be there, and then we'll keep the network running and churning those 500K per second for quite a bit of time. I think it's around at least half an hour or perhaps more. In terms of actual throughput, I can share it here because it's no longer a secret that needs to be kept. But in the private groups, over 800K have been surpassed with a similar setup to today's. Okay, so today's setup can go over 500K, but that's not the goal. And if we start spamming full steam ahead at the beginning, the less powerful node may struggle. Okay, it's not a problem for the network per se, but it's not the best experience for those running a node and joining the network. So that's being attended to as well by command. They want everybody to enjoy the experience of running a node and, seeing on the back end, seeing on their console, start happening. The last time we did this again, we were lower than our current throughput. Fourth batch incoming. Yep. Fourth batch incoming. It already started. You can sound the gong now. There we go. Conseguiu suar o gongo, hein? O problema aqui não sou eu não, cara, é o lag aqui da máquina. A máquina que não tá aguentando tanta coisa. Pô, tu tem 3 telas conectadas nessa placa de vídeo on-board aí? É uma porcaria. Ô, Léo, diz uma coisa, a musiquinha é a plataforma que faz ou és tu que estás a escolhê-la? Alô? Eu que estou procurando ela aqui. Tava alto o volume? O volume estava um bocadinho alto, mas não é bem por aí. Tens o link das músicas que o Dan gostava. A que eu estava antes era essa aqui. Peraí, vou trocar. Só por piada, né? Oh, shit. Team on the dashboard is crashing, I think. Yeah. Oh. But I imagine that there's a lot of people watching in Timan's dashboard, so that's not good because it's not helping his node. No, if he's still in the kitchen on his Wi-Fi, then it won't handle it. Yeah. I tried to have my dashboard easily available, but unfortunately I forgot that DNS propagation sucks unless your provider is one of the big 4.
And so I have my dashboard available at the public address, but unfortunately the DNS record didn't propagate. So you have to use, you want to see it, it's live and available, you have to use the public IP address. I have a node that is getting in trouble. The nodes being shared, uh-oh. Only 1 out of 10. Yeah, so node shard 91 is struggling, but it's recovering already. It's shard 53. Shard 53 is having problems. And shard 91 as well. Well, it's a live event, people, so you get to see the good and the bad. And the ugly. Yeah, no, nothing is being hidden here. And again, we're using real nodes from real people all across the internet, so that's a different factor. It's easier to have all of these under wraps and in control when we're all just using data center nodes. It's very nice to do that, but it's also not the real world usage case. So I rather we have a real world case today, even if it shows 5th batch coming in, I think. Yeah, actually, if someone is looking at Timon's, Magal, you have to. Sou eu, calma aí. Já cliquei aqui, mas ele não responde. Okay, that was a moment. Ok, parou? It seems you have 2 connections. Well. Yeah, I do. Then you have to unmute the second because it's causing feedback. Anyway, as I was telling you, if somebody was watching Timon's dashboard, the shard 91 is now fully recovered. Okay? So the network was able to handle. Magal, eu removi o seu host. Quando você tiver resolvido o problema do áudio, avisa que eu boto de volta. Vai lá, Gui. Eu tô tentando, não vi que o computador tava... Impressionante, cara. Eu aperto aqui o botão, ele demora 1 hora para responder. O computador não tá aguentando. Well, we're up above 430K, more or less. Spam is still stable enough. Okay. We're almost there, people. And as you can see, the local shard throughput is almost up in 4K. But finality is still cool. Still below 12 milliseconds. 12 seconds, sorry. For most shards, there are a few shards that it's already slightly above. Guilherme, vê se você consegue posicionar melhor esses dashboards.
Ele começa no topo e ele tem que... Você ajeita o tamanho para ele parar nessa última linha onde tem o total de transações, o cross charges. Não dá para ver nada direito. Você diz assim? Você quer mostrar o quê? Essa aqui? Não, as 4, cara, olha só. A que tá mais certinha é a da final embaixo, mas não tá aparecendo a última linha. Ainda dá para diminuir um pouco o tamanho dela. E as outras você chega para cima e põe no mesmo tamanho. Assim? Assim? Isso. Tá dando para ver o shard ali? É porque eu não vejo o tempo real, só pelo YouTube. O que você tá fazendo aí. É muito pequeno. Talvez se eu colocar 2 só. Não, você aumentou demais. Tira essas conexões embaixo. Não. Ai, droga. Peraí. Eu queria mostrar o meu aqui, cara, mas o meu computador não dá. O meu tá bonitinho. Diz-me aí qual é que é o teu que eu ponho aqui no meu lado. Qual é o teu IP? Eu tenho uma lista aqui. Seu computador aguenta? Eu vou mandar no inbox para você. Então manda pro TG, que é para ser mais fácil de copiar. Botei 2 aí por enquanto. Eu queria mostrar o meu nó que tá dando problema. Eu tenho um que tá dando problema. Você mandou pra mim? 161 35 236 33. Ok, 161. Ok, já o apanhei. Vou pôr aqui no meu lado, tá? Olha, deixa-me aqui eu ajustar agora o aí. Se quiser trocar, avisa. Magal, tá na tela aí algum problema? Esse nó aí tá morrendo. This node is dying. You can see its finality has gone through the roof. It just can't keep up with the network. It will probably lose sync in a while. Esse nó provavelmente vai perder o sync e não vai mais conseguir acompanhar a rede. Este ritmo não, de certeza. Ele vai morrer. Este ritmo é muito difícil acompanhar a coisa. Okay. Mas há bocado do time recuperou, portanto, não quer dizer nada, hein? Sim, Ricardo, não quer dizer nada para a rede. A rede... câmera para você. Diz? Quando você quiser, eu mudo a tela para a sua, só avisar. Não mudo ainda que eu estou a ajustar aqui os dois. Ok. Ok, eu tenho mais um dando problema. Tenho 2. De 10, 2 estou com problema. Vou fazer coleção. Gui, agora a minha tela já tem o meu e tem o estragado do Magal. Tenho 3 estragados. Pronto. Um recuperou. Um dos estragados. As you can see, you can now see a stable shard handling 400 and something, now slightly worse. Okay, so shard 114, you can now see it crashing as well. And you're going to see it recover. While shard 53 is, at least for Magal's node, it's pretty much on the true shits now. Anyway, this is interesting. This is the interesting part of this, okay? Notice how shard 114 is recovering. Seguinte pops. Vocês são engraçados, pá. Oh, even my biggest node is struggling, man. Now it's starting to fail. Oh shit, we had such a stable test yesterday. Maybe all those home nodes. Guys, we're look at my node. Look at my shard. We're over 800. We just peaked at 800K. Okay, that's why everything down. Did you record that? We want to see the proof. This is excellent. Look at it recovering at
Even Yeah, to it's 80 recovering. milliseconds in It's finality. over 500 now. It was 800. It back down to 600. Now it's back on 500. It was previously down back on 300, and it recovers. It's so resilient. I love to see this. This is what we want to share with the world, is that it works. Okay, some nodes didn't recover. Some shards are still struggling. Other shards are jogging along just fine. Okay, and the overall network's throughput is sky high. And we had a peak of 800, okay? Yeah, Timans is Timan is considering ending the test already. Oh, yeah, a few shards have died now, but the network is still running. Almost 500K anyway, as you can see from my node. I was lucky this time. Usually my node ends up on a shard that also dies soon. The interesting stuff is you can see it as live and real. You can see it crashing down, recovering, having some shards working, other shards are trashed and they no longer work. And the network is doing its work. So, yeah, my 4 CPU instances are almost hitting low limits. Well, if you look in our private chat, as you can see, people saying that lower spec nodes are starting to die off. My node is keeping up because it's a beast of a node. I actually didn't give it all the power I could. It's running just on 12 cores. It could be a bit more. So it's not struggling. Yeah, the 8 cores are holding up. The 4 cores, some are struggling, others are holding up. Yeah. That's what's happening here. And that's a very interesting point for anyone watching. Everyone should be aware of that. We're doing this with a very low spec 4 node running, 4 cores and 16 gigabytes of memory, which is, okay, the 16 gigabytes of memory is already a sensible number, but the 4 cores, it's ridiculous, okay? Even your phones have more than that right now. You could be, with proper internet connection, and if you have the compiled code available, your node could be running just as good as most of these nodes. Okay. Timan is saying we lost 3 shards so far. So the network is still way above 400K per second with 4 shards dead. Okay. And we're and this is what we need to show the world: a resilient network, a recoverable network with high throughput. I'm dropping your dashboard though, because it's dead. It's not going to recover for sure. Yeah, sure. This one is dead. Yeah, card 53 is dead. I have other ones that are showing recovery though. Magal, esse aqui da direita tava morrendo e recuperou. Esse aqui, canto superior à direita. É, né? Pois é impressionante. Nesses testes é como a rede é resiliente, assim, mesmo que um nó não aguente a carga e morra, né? Até o shard morrer, tem que morrer uns 2, 3 nós. Então, se você tiver meia dúzia de nó gordo segurando um shard, ele aguenta e o shard não cai. Só quem cai são esses nós fracos aí, com 4 cores só. Deixa só para fazer assim uma comparação em cima do joelho. É uma comparação fuleira, mas se nós estivéssemos a correr nós
como estão os nós da Solana, com aquela bestice daqueles cores todos e memória gigantesca, com menos nós do que a Solana, nós estávamos a correr esta porcaria lá em cima, no milhão. Mas não é isso que interessa. O objetivo não interessa ter nós poderosos e quando é preciso mais power, ter nós mais poderosos. Não, o objetivo é ter mais nós. A gente precisa do dobro, pomos o dobro dos nós. É isso que interessa na Radix. Queres 4 vezes mais throughput do que tens? Duplicas os nós e duplicas os shards. E tens 4 vezes mais throughput. É aquilo que interessa. Neste momento a rede está-se a aguentar acima dos 400 capas. Não é? Está-se a aguentar acima dos 400 capas. Já perdeu 3 shards. Epá, eu não me lembro quanto é que nós temos, mas nós temos pouco mais de 600 nós, ou lá perto, ou todo. 600 Sim, nós, não é nada, ok? Completando o que você está dizendo aí, Ricardo, a gente só não colocou isso com o dobro de shards e mais nós, né? Que aí talvez os nós de 4 cores segurariam, porque começa a ficar mais caro e mais complicado em termos de levantar essa infraestrutura, correto? Certo. Mas é tudo uma questão de escala linear, que é aqui a diferença para as outras soluções, que não conseguem escalar de forma tão linear. Todas as soluções conseguem escalar, só que depois começam a perder uma relação linear e começam a chegar a um plano alto e depois, por mais nós tu crescentes, a coisa não dá mais. Pronto. Aquilo que o Dan conseguiu foi fundamentar e mostrar, e aquilo que a gente está aqui hoje a fazer é mostrar que é possível ter uma coisa que de facto cresce linearmente. Precisas do dobro, depois do dobro dos recursos e obtens o dobro do desempenho. Isso é a essência da Radix. Precisas 10 vezes mais, pões 10 vezes mais power de forma transversal. Mais nós, mais shards, não é nós mais gordos, não é mais memória, não é mais processadores nos nós, não, é mais do mesmo. Estamos a fazer com nós de 4 cores. Precisávamos de mais para manter isto estável a pontos mais altos. Era só acrescentar mais nós de 4 cores. Nós de 4 cores é uma coisa que qualquer pessoa tem possibilidade de correr hoje em dia. Okay? É bastante acessível. E isto ainda é o código em Java do Dan, ok? Isto ainda é a base de código feita em Java pelo Dan, que é um código de research, é um código de exploração. O próprio Dan dizia, vocês quando um dia olharem para o código vão me bater e vão pensar que eu não sei programar, porque isto está tudo feito um bocadinho à medida e em cima do joelho e de forma não muito organizada. Nós estamos a conseguir fazer isto com um código neste estado. Imaginem quando o código estiver feito com uma linguagem que dê mais desempenho, como o Rust, não é? Como está feito o resto dos outros componentes da Radix que estão em Rust. Imaginem quando tivermos esta parte toda em Rust, feita de forma afinada e otimizada, nós vamos conseguir tirar desta mesma capacidade, destes mesmos 4 cores, nós vamos conseguir tirar muito mais. Ok? Portanto, isto é preciso não esquecer esses detalhes. Isto é só uma demonstração. Okay, let me try to translate a bit of what you talked about to the guys watching our live stream. What we were saying is that this node is running with 4 cores and 8 cores, a mix, right? And the 4 cores are struggling at this load. But the beautiful of Radix is that if we had more shards full of 4 cores, we would getting this same load more stable. So you don't need beefier nodes. You just need more nodes and more shards to distribute the load. So, but here we are at the limit at what the 4 cores can stand. So some of them are struggling, but the 8 cores are handling still, and the network is robust. That's the most important thing. Okay, and the scaling is linear. So if we were struggling with 4 cores at this configuration, we could just expand more nodes, add more shards, and we'll have stable on the same load. You get it? Ok, Ricardo, pode falar português de novo.
por acaso, I'm actually not very used to talk in Portuguese in this kind of settings. The Portuguese community in Radix is mostly you guys, okay, in Brazil, because the very small community we used to have over here in continental European Portugal is pretty much disbanded for quite a while now, which is sad. But I mean, it started with one, which was me, and then we kind of had a few along the way, but it was never big like you guys over in Brazil. So for me, Radix is always in English most of the time. It's actually the first time I'm actually talking in Portuguese about Radix. And so English is my working language, my everyday language for work as well. So thinking in Portuguese sometimes it's even it even gets in the way, you know. Internally, I end up translating from English to Portuguese on the fly. Okay, I will be out for 1 minute. Nature calls. Gotta go to the bathroom. We'll be right back. Guilherme. Oi. Oi. Magal foi no banheiro? Tá na hora. Vamos bagunçar isso tudo, vai. Ó, Fabiano falou para você falar português. Muito bem, Fabiano. Estiveste bem. De vez em quando a gente gosta de brincar com os estados. Não sei se há para aqui angolanos, para moçambicanos, cabo-verdianos, são timorenses, pá. Não sei se só estamos zucas e tugas, não sei. A maioria aqui nos comentários são brasileiros mesmo. É natural. O Fabiano tá perguntando se o Hyperscale foi mais do mesmo. Não, cara, o Fabiano, não foi mais do mesmo. Esse teste agora ele foi público, foi com máquina do pessoal. Você vê aí na minha tela, tem 4 nodes aí rodando no Léo Magal. Na outra tela aqui tinha o node do Tima na Adolescente. Não foi feito em laboratório, são computadores e servidores reais. Isso aqui foi feito na prática mesmo. É que, infelizmente, a gente não teve uma divulgação forte, ainda mais agora com o Bitcoin afundando hoje. O pessoal se interessa menos ainda. É. Mas como o próprio Harry Design falou, chegou a passar aí de 700k por segundo. Passou dos 800 até, por um bocadinho. 800, né? É. Mas é preciso perceber, Fabiano, hoje houve alguns de nós a participar nesta rede que é pessoal em casa com um laptop ou com um PC ligado por Wi-Fi. Isto não é viável, ok? Mas foi. E aguentaram durante bastante tempo. Se o objetivo do teste tivesse sido os 300 capas, até esse pessoal tinha estado descansado. O que é que acontece? Quando tu estás a usar máquinas que estão ligadas na internet de uma forma genérica, o pessoal em casa usou o que tem. E isso é que é importante. A tua ligação doméstica em casa não é estável e de alto desempenho como as ligações nos data centers. A tua ligação em casa não está a ser usada só para aquilo, está a ser usada por todas as outras coisas que estão a acontecer na tua casa. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho pessoal que está aqui a fazer o que costuma fazer na internet, não é? Eu estou a usar esta ligação com tudo para o mesmo. É uma boa ligação, mas não deixa de estar a ser ao mesmo tempo que outro tráfego de internet. Todos os testes até agora tinham sido feitos em condições mais controladas, mais de laboratório, como o Gui estava a referir. Tinhas os últimos testes, o Tiamano pediu sempre para nós não usarmos máquinas a partir de casa. Então o pessoal usou sempre coisas a partir de data center, o que é bom para sustentar uma rede, ok? Mas depois não corresponde a uma verdadeira descentralização das coisas. Isso é um ponto importante para todos nós. Todos nós estamos na Radix porque acreditamos na descentralização enquanto absolutamente necessária para o futuro. E se é para ser descentralizado, a gente não pode dizer é descentralizado, mas tens de ter as coisas num data center. Isso não funciona, não é? Além dos custos não serem os mesmos, porque tu teres um PC em casa, consegue fazer o trabalho
não é a mesma coisa que teres um servidor ou um PC no data center, não te custa o mesmo. Portanto, a descentralização, se tu impões muitas barreiras, desaparece. Passa a ser só descentralização de fingir, de trazer por casa. E hoje, este ensaio hoje, foi com descentralização absoluta. Houve muita gente que correu nós a partir de cloud e por aí fora. Sim, porque as pessoas não tinham condições de o fazer de outra forma. E optaram por isso. Foram correr nós no DigitalOcean, no Vultr, no monte de cloud providers, da Google, da AWS e por aí fora. Mas isso é natural, também é válido. Mas houve um número significativo de pessoas a fazer como eu fiz hoje, a usar o nó a partir de casa. E isso conta muito. Quando as pessoas pensam em a descentralização é verdadeira na Radix, nada te impede de agarrares no software, pôres o nó a correr e participares no consenso e participares na segurança da rede, a partir dos teus próprios meios. Há situações de alto desempenho em que os meios talvez não cheguem lá, certo? Mas não se esqueçam também de um ponto muito importante neste código que nós usamos hoje. Numa situação mais afinada, os próprios nós vão ter código para progressivamente deixarem de servir tanta coisa. Okay? Fazer-se uma espécie de scale back para se aguentarem. Este código ainda não tem essas características. Isto não é o código que o Dan usava em Research Mode. O Dan usava este código para partir as coisas, para ir ver onde é que elas partiam e fazia de propósito. Fazia pressão aqui e acolá, punha os dedos nas frias para as coisas se estragarem onde ele queria ver como é que elas se estragavam. Isto é uma coisa que a maior parte do pessoal que está fora, quem vem de fora da Radix e não acompanhou durante estes anos todos, não tem noção. Mas este código que está aqui não é uma implementação de produção, nem pretende ser uma implementação de produção. Não é para ter o XRD e o DeFi da Radix a correr em cima disto. Isto é um código de research. Era mesmo para mexer nos botõezinhos todos e ver o que é que quebra e como é que quebra. O Dan queria olhar lá para dentro e olhava lá para dentro e dizia: isto quebra aqui desta maneira. Então o que nós temos que fazer é alterar o código desta forma para depois isto aguentar melhor as quebras, conseguir recuperar ou nem quebrar. E foi isso que ele foi fazendo ao longo do tempo e seria isso que ele estaria a fazer ainda hoje. Ok? O Ultiman, o que fez foi pegar na base do código que sobreviveu ao dano e garantir que a gente conseguia testar esse código no seu melhor, que é isto que nós estamos aqui a fazer hoje. Mas o Ultiman não andou lá a ajustar código, não andou a fazer fine-tuning, nem andou a ver onde é que a gente poderia otimizar mais isto ou mais aquilo. Foi mostrar o que se conseguia fazer com esta base de código. E foi mostrado. Okay? Por exemplo, se vocês, para aqueles que estão mais ligados, para aqueles que estão a acompanhar mais, o Foxy está a construir uma versão de Hyperscale diretamente em Rust e não está a construir uma versão de Research. Está a tentar fazer já o código final para poder executar a rede a sério, de forma séria. Neste momento, o throughput do código do Foxy é largamente inferior ao que nós conseguimos com este. Ok? Mas é um código que ainda se está a vestir, por assim dizer. É um código que ainda está a ser construído. Isto é engenharia, nunca há só uma solução para um problema. Há N soluções para um problema. Pensar que nós vamos arranjar uma solução mágica que é a melhor de todas e que todas as outras não interessam é uma ilusão, é um disparate. Há N soluções para o mesmo problema da engenharia. E o que é importante agora é que com este passo que nós estamos a dar em frente, ao ser a comunidade a governar, ou pelo menos dentro de algum prazo, ser a comunidade a ter a capacidade de influenciar e de governar o sentido disto tudo, o que é que pode acontecer, nós vamos ter os repositórios abertos, mais repositórios abertos, alguns dos que não têm estado abertos. Nós vamos ter hipótese de mais pessoas olharem para a base, olharem para o código e pensarem em maneiras diferentes de resolver aquele problema. Isto é muito importante. Este reboot da Radix, este revival da Radix, eu percebo o pessoal que está muito focado no lado de DeFi e nos gráficos e o valor do token e essa desgraça toda, sim senhores, eu percebo isso tudo, mas do ponto de vista da tecnologia,
nós temos que ter mais gente do lado tecnológico, olhar para isto, perceber que isto é possível fazer, ver aqui. As pessoas agora vão poder ir, este repositório vai ficar todo aberto, finalmente. Cada um de nós vai poder, daqui a uns dias, ter acesso às instruções todas e, se quiser, montar um laboratório como este que foi montado hoje. Que era uma coisa que nós não tínhamos até agora. Okay? Tudo isto vai ser libertado. Por exemplo, nós já há muito tempo que pedimos, até mesmo ao DAN, nós chegámos a pedir várias vezes, deixem-nos lá, a gente ter autonomia, a gente conseguir também ter os nodes que fazem bootstrap da rede, deixem-nos lá também fazer spam. Mas o objetivo do DAN era controlar, era controlar o research que ele estava a fazer. E, portanto, ele dizia, não se preocupem, malta, um dia destes, vocês vão poder fazer essas coisas todas. Esse dia vai chegar agora. Já não foi para mandar, infelizmente, mas é agora. É verdade, é isso tudo, Fabiano. O preço é aqui uma consequência de muitas coisas, atenção. É uma consequência de muitas coisas. Nem vale a pena a gente sujar aqui o nosso live com muitas das tretas que levaram a isso. Mas, fundamentalmente, e eu não devia usar esta palavra, faz lembrar o Lobo Totó, mas pronto, na essência, o que é que acontece? A parte tecnológica não tinha sido ainda efetivamente demonstrada. Isto dói. Isto tem sido uma dor para nós. Nós nunca tínhamos tido código sharded a funcionar. E hoje mostramos que qualquer pessoa pode agarrar neste código, que é sharded, montar um nó, participar e as coisas funcionarem. E funcionarem com alto desempenho. Okay? Forma livre. Hoje mostramos um bocadinho de como é que as coisas podem ser no futuro, com descentralização real, com código aberto e com aquilo que o Dan disse, que é possível ter uma solução que escala linearmente e que, ao mesmo tempo, é atómica nas transações. Nós temos isto. Isto não foi uma prova de conceito, foi uma demonstração prática que é possível. E temos um código, toda a gente que souber programar, toda a gente que tiver interesse vai poder olhar, vai poder desmontar aquilo tudo, olhar para cada linha de código, perceber o que é que faz, como é que não faz. Como vos digo, daqui a alguns dias nós vamos ter acesso a isto tudo. Cada um de nós, se tiver meios e maneiras e vontade, pode montar o seu próprio laboratório da Radix e partir isto tudo, investigar isto tudo e descobrir novas soluções para este problema. E isto era importantíssimo. Não estava cabalmente demonstrado e agora está. De forma descentralizada, com linearidade na escala, a fazer aquilo que era suposto fazer. Aquilo que o Dan disse que ia entregar, hoje foi demonstrado. Ainda falta entregar, ok? É preciso ter noção disto. A Radix ainda não entregou aquilo que se comprometeu a entregar. Porque ainda não existe em produção, a rede real, a mainnet, não é sharded hoje. Com o Babylon não é sharded. Portanto, ainda não é o que nós queremos. Mas lá chegaremos. Seja com a ajuda do Foxy, seja com a ajuda de qualquer coisa. Está aqui o Adriano a perguntar se, do ponto de vista jurídico, este código tem a patente registrada pela família do Dan. Que se saiba, Adriano, não, o Dan não registrou patentes, ok? Eu não te sei dizer o que é que a família do Dan tem ou não tem, para além de ter tokens, tem os tokens do Dan, sim. Não sei, tem que ser o Adam e a Fundação a esclarecer o que é que efetivamente existe em termos de direito intelectual, de propriedade intelectual, o que é que está efetivamente registado ou não. Trademarks tens, do nome e por aí fora, mas isso não é muito importante. Que eu saiba, não há nenhuma patente. Mas é que eu saiba, okay? Não tenho acesso privilegiado. De qualquer das formas, este código já estava aberto. O que não está disponível ainda, mas que vai estar nos próximos dias, é as partes que faltavam para tu poderes ter bootstrap da rede e depois conseguires injetar, como a gente chama o spam, conseguires injetar as transações. Okay? Isso não tem estado acessível. Vai passar a estar acessível. O que é que isto dá a possibilidade? Qualquer grupo de pessoas ou qualquer pessoa com acesso à internet e com acesso a estes repositórios
vai ter acesso à solução por completo. E pode montar um laboratório para estudar, pode montar um laboratório para modificar ou introduzir as suas alterações, explorar à vontade. Nós precisamos muito que haja mais gente a explorar aquilo que é a base da Radix. Foi hoje demonstrada em toda a sua capacidade. Nós precisamos de mais gente a juntar-se ao Foxy e ao Whistler a construir o Hyperscale em Rust de forma nativa. Nós precisamos de mais gente. Nós precisamos de mais gente a tentar outras soluções. Nós precisamos de gente que diga: epá, vocês estão a fazer tudo mal, isto deve-se fazer assim, desta maneira. E essa gente que faça dessa maneira e mostre que dessa maneira também resolvem o problema. Isto é que é importante. Nós temos de estar perdidos, fechados, esquecidos do essencial. E o essencial é a tecnologia. Nós ainda não entregámos a tecnologia. Temos que o conseguir fazer. Temos que entregar a tecnologia. Temos que dizer ao mundo inteiro: olha, está aqui uma solução possível para o problema. Está aqui uma solução que funciona e que resolve este problema. Podem pegar nela e usar, ou podem pegar nela e daí derivar outras que também resolvam o problema. Nós temos que chegar a este ponto. Felizmente, eu só estou, de facto, convencido que agora, com este salto que nós vamos dar em frente, nós vamos conseguir fazer isto. Nós vamos conseguir ter a Radix disponível e daqui a algum tempo, não vou aventar quanto, não vou fazer previsões tiradas do bolso, mas daqui a algum tempo nós vamos ter isto de uma forma radicalmente diferente. Eu devo-vos confessar um episódio do quê? Já não consegui ler. Eu devo-vos confessar, já estou na Radix desde que ela passou a ser Radix, quando foi denominada de Imune para Radix. E nessa altura era a tecnologia. Quando o Pierre veio com a ideia de lançar o token, o placeholder token em Ether, eu fui frontalmente contra. Eu disse sempre: vamos estragar tudo. É com muita pena que infelizmente tenho razão. Porque se nós não tivéssemos feito isso, não tivéssemos arrancado com o token a acreditar que dali a 2 anos estava tudo feito, nós estaríamos no sítio onde estamos. Porque nós, ao fim e ao cabo, nós agora temos um token que tem, não quero, se calhar, meter as patas, mas pronto, temos um token que tem 6 anos, quase, né? Um bocadinho menos, 4, 5 anos, e não temos aquilo que prometemos que podíamos fazer com a rede. Foi um erro. Mas na altura estava toda a gente a acreditar que era um ano e meio e a coisa estava feita. Enfim, isto é a minha opinião pessoal, ok? Eu na vida sou daqueles que primeiro faz e depois é que vem para a via pública dizer eu fiz. Primeiro faz, depois mostra-se. A malta gosta mais de ir dizendo: olha, eu vou fazer. Ricardo? Diz. A gente, só para avisar o pessoal, o teste acabou, tá? O Kimão acabou de falar, deu por encerrado. Você vê que aí a maioria dos Charles morreu. A gente pode continuar falando aqui se a gente quiser. Eu vou sair, que é aniversário da minha esposa, né? Nem pra eu estar aqui. Mas antes eu só queria responder essa mensagem aqui do Thiago, que eu não falei antes, que eu não queria interromper o Ricardo. O Thiago escreveu aqui: esses monitores e gráficos me lembram de um episódio no laboratório de automação lá na faculdade de engenharia. O código estava todo cagado, nada funcionava, mas os gráficos ficaram perfeitos. O Ricardo meio que já respondeu essa pergunta. Aqui no canal, o Ricardo não conhece, o pessoal gosta de mandar umas indiretas para sacanear, mas eu não ligo não, porque às vezes eu faço food na Radix também. Ele está querendo dizer aqui que esse teste não vale de nada, que os gráficos bonitos não valem. Eu queria reforçar, como o Ricardo já disse, cara, aqui eu joguei 4 nodes do Magal e você pode ver que esses nodes caíram, então o gráfico não estava bonito. Você tinha uns gráficos que subiram e gráficos que morreram. Isso é a prova de que o gráfico só estava trazendo algo real. Inclusive, teve aquele pulo lá para 800 TPS porque tinham nodes morrendo. Então, pelo contrário, o gráfico não ficou bonito aqui, porém a Guilherme. reais. Guilherme,
Eu não tenho nem paciência para responder esse pessoal que fala que o gráfico tá bonito e que o caralho é 4. Isso é um teste real, está acontecendo. Tem mais de 500 computadores rodando esse troço distribuidamente em vários data centers do mundo. Se você não acredita, você deveria ter verificado, fazer o que eu e Ricardo fizemos agora, ir lá e rodar do seu nó para ver com os seus próprios olhos, entendeu? Rodar com sua própria máquina e não ficar aí criando teoria da conspiração. Não tem mais paciência para essa porra, não. Calma, Magal, calma. Não, mas eu acho que ficou bem claro que o teste foi real. E aqui na nossa live mesmo a gente mostrou validadores caindo. É assim. Há pessoas que não querem e quando não se quer, não dá, né? Há outras que querem muito. E mesmo quando não está a dar, continuam a dizer que deu. E depois há a maior parte de nós todos, que temos alguma esperança, mas também temos realismo. E quando dá, acreditamos, e quando não dá, exigimos que haja maturidade e que haja transparência, não é? Nós não temos de ter problemas de haver pessoas que botam para baixo, de haver pessoas que não acreditam, de haver pessoas que querem mais ventar para fora a frustração. Não tem problema. Todos nós aqui, que aqui estamos a falar, todos nós já passámos por alturas em que também ventámos as nossas frustrações sobre a forma como a Radix funciona ou não funciona, progredia ou não progredia. Isso é tudo válido, não tem problema. Eu percebo o que tu estás a dizer, Léo, já não há pachorra, já não tem mais como fazer. Mas vai aqui, até à próxima. Mas não faz mal. Nós não temos isso. Nós não devemos dar mais importância a isso do que a importância que tem. Não tem stress. As pessoas não acreditam. Tudo bem. As pessoas de alguma forma manifestam frustração porque a gente mostra uns gráficos, mas há um detalhe que era aquele que eu estava a referir, que é o que ainda nos falta fazer. De facto, a nossa mainnet não está a correr assim. Não está. A nossa mainnet não consegue fazer isto. A nossa mainnet não é sharded. E essa foi a promessa. Portanto, nós ainda não entregámos aquilo que dissemos que ia entregar. E eu percebo que as pessoas continuem a bater no ceguinho, a dizer, vocês ainda não entregaram o que disseram que ia entregar. Umas dizem-no de forma civilizada, outros fazem-no em tom humorístico, e outros são desagradáveis a fazer. Vale tudo, não tem problema. Léo, não te acicates com isso, está tudo bem. Eu compreendo que já estás há muitos anos a lutar por educar o pessoal e manter o pessoal aware das coisas. Não desistas. Olha, eu sempre ouvi grandes mestres dizerem o seguinte: desde que um tenha percebido, desde que um tenha acreditado, desde que um tenha ficado maravilhado, desde que um se tenha junto porque gostou do que viu ou porque percebeu que ficou excitado com a ideia, já valeu a pena. E portanto, Leonardo, não te preocupes com os que quiseram ficar de fora. Foca-te nos que quiseram juntar-se e foca-te no que a gente ainda tem que fazer. Pronto, tu e eu somos casos de pessoas que a gente não faz código, a vida é outra cena e a malta não consegue contribuir diretamente para o código. Fazemos outras coisas, corremos nós, falamos com as pessoas, somos participantes de outras formas. É o que é preciso. É preciso de todos. Nós, inclusive, precisamos de gente que nos mantenha honesta. Gente que vem e critica, mesmo que não critiquem de uma maneira produtiva, uma maneira que a gente consiga aproveitar bem, mas precisamos que também existam as pessoas que nos vão manter honestos. Ok? E pronto. Olha, pessoal, por último, não se esqueçam, se participaram, vão ao endereço que o Timano partilhou. Ele fez um NFT comemorativo para isto. Quem correu quem esteve nesta sessão, quem esteve a correr nós e por aí fora, liguem lá e vão buscar o NFT para ficarem com uma recordação na rede da Radix deste dia. Ok? É talvez
A Seven saiu, ia dizer se ela não queria falar mais alguma coisa. Tá bom que você falou pra caramba, Ricardo. Que bom que você veio. É um problema, né? Nunca mais se cala o animal. Não, porque assim, para mim o objetivo da live era o teste, e quando o pessoal vem falando de preço, será que a Radix isso, será que a Radix, eu não quero nem responder, não quero nem... Agora eu só respondi aquele ali porque essa coisa do teste ser apenas um dashboard é um blá 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 que a gente ouve há muito tempo. Então agora, finalmente foi publicizado e feito publicamente, então quem não acreditou, só lamento. Léo, daqui a uns dias, quando tiver terminado este trabalho, os rappers vão estar todos abertos. Portanto, qualquer pessoa pode descarregar tudo o que foi usado hoje e usar direto tudo o que foi usado hoje. Portanto, não acreditou. Pode agarrar nos seus amigos e no seu dinheiro, descarregar o código e montar ao lado e fazer outra vez. Pronto, é fácil. Vamos encerrar então? É legítimo que até agora não dá para fazer. Daqui a uns dias vai dar para fazer. Vamos encerrar aí. Obrigado a todos. Obrigado por provocares para eu vir aqui e estar aqui a falar feito parvo em vez de estar só a olhar para os gráficos. Obrigado, Ricardo, pela sua participação. Acabou que preencheu um bom espaço aí, porque é difícil ficar olhando tudo, né? Pilotar live, olhar os nós, monitorar, ver o que está acontecendo nos grupos, tudo ao mesmo tempo, né? Aí tem sempre alguém... Se tem alguém para preencher esses espaços falando qualquer coisa que seja, ajuda pra caramba. Obrigado aí pela sua presença, hein? Não, como a gente diz em português, é sempre preciso alguém para encher chouriço. Hoje foi o meu trabalho para encher chouriço, está tudo bem. Encheu bastante chouriço. Você está eleito enchedor de chouriço bem competente. Falou? For the English speakers, somebody must bullshit something. So today I was the bullshitter on duty. Bye, guys. Ok. Bye, everyone. We're done. Tchau. Até depois. Fui.